Olá, amigos. Hoje um programa especialíssimo. Vamos falar sobre a banda Secos e Molhados, que foi um fenômeno musical na década de 70. E temos um convidado, Pablo Cardoso, que faz o cover dos Secos e Molhados. Vai ser um programa muito legal. Você não pode perder. Venha com a gente. Lembranças, recordações, um tempo, um momento, um sentimento. John Travolta vestiu seu terno branco e voltou para as pistas. Nada melhor do que lembrar. Está começando Geração 70. Olá, meus queridos amigos do programa Geração 70. Como no programa passado, nós falamos que ia termos um bate-papo muito legal aqui, falando da banda Secos e Molhados. E o bate-papo também com o artista Pablo Cardoso, que faz o cover dos Secos e Molhados, um trabalho lindíssimo. Então nós vamos conversar com ele, saber um pouco da carreira dele, e ele vai contar pra gente exatamente por que Secos e Molhados, ok? Programa Geração 70, agora para você. Aqui ao meu lado, Eduardo Soares, esse aqui. Ele está procurando aqui. Aqui na minha frente, José Forcina. Beleza? Beleza, isso aí. Ari César. Eu sou de Riscadinho. Exatamente. E o nosso convidado especial, Pablo Cardoso, que está aqui com a gente, né? Bacana isso, né? Bom, tudo bem, moçada? Tudo tranquilo? Ótimo. Tudo maravilhoso. Pois é, com um convidado aqui especial. Muito bom. Eu fiquei admirado como ele parece com o Ney, não só fisicamente, no jeito de falar, no trejeito. Ele diz que absorve muita coisa, porque coisas boas é para a gente absorver mesmo, mas ele conseguiu fazer isso de uma forma inteira, porque ele é o Ney Mato Grosso. A semelhança é muito grande, né? É muito grande. É. Não desfazendo o Pablo, que é praticamente prefeito de uma cidade interior. Mas o artista parece muito, muito. Pois muito. Bacana. Opa, obrigado por você estar aqui com prazer, a gente, né? Um prazer. Pois é, a gente muito agradece grande. muito a sua presença e nós queríamos saber um pouquinho da sua história, né? Porque, na realidade, a banda Secos e Molhados, ela estourou no Brasil em 73, 74, né? Você era muito jovem nessa época, né? E você não participou disso. E depois veio a conhecer os Secos e Molhados e incorporou o Ney Mato Grosso, não só fisicamente, como na performance e em tudo, no geral. Como é que foi isso, Pablo? Conta pra gente. Então, eu já era do teatro desde 96, né? E com 16 anos eu já estava fazendo teatro e interpretei o Ney Mato Grosso a primeira vez num espetáculo com o grupo de teatro Gente do Céu, que é de Coronel Fabriciano, né? E fazia uma cena pequenininha, contava um pedacinho só da música Secos do Sangue Latino, né? E anos depois eu encontrei com uma menina que trabalhou comigo nesse espetáculo, que é a Liz Brasil, e eu encontrei com ela em Milho Verde e cantei uma música com o namorado dela, que é o Gustavo Maia, e ele gostou daquilo e falou, não, a gente tem que montar um trabalho sobre isso, um trabalho sobre a memória, né, da música popular brasileira. Eu gostei daquilo, né, e fizemos uma reunião em Belo Horizonte em 2002 para 2003, e aí começamos a fazer o Grupo Cultural Mineiro Badauê, que foi o primeiro nome. Aí eu comecei a estudar, através até do Iraê, estudar mais sobre a banda, sobre o Ney, né, e entender mais sobre os Secos e Molhados, né? Ah, bacana. Os Secos e Molhados, que se diga, foi uma reviravolta na música brasileira, tanto pela interpretação quanto pela musicalidade, pelos instrumentos usados durante as gravações e nos shows, nas apresentações. E você foi o que te encantou? Na verdade, a poesia veio primeiro para mim, sabe? Aquela coisa assim, a primeira coisa que eu me apaixonei foi com a poesia, porque eu tinha um pouco de vergonha de me vestir de Ney Mato Grosso, né? Eu não tinha, apesar de ser ator, eu não tinha uma facilidade de transformar no personagem, de dançar, de rebolar, porque não é parte da minha personalidade isso, né? Mas a primeira coisa que falou assim, nossa, que isso, que poesia é essa, que letra é essa, cada música tinha uma mensagem, cada música tinha uma mensagem muito forte, né? Sim. Era um período de ditadura, eu falei, como que isso passou, como que isso aconteceu, verdade, né? É verdade. E aí foi entender, né? Isso.
Isso, e assim, os Secos e Molhados, algumas músicas autorais, mas grandes artistas, como o próprio João Apolinário, que é pai dos integrantes, Vinícius de Moraes, né? Isso. E eles musicaram de uma forma maravilhosa. Rosa de Hiroshima Rosa de Hiroshima, né? É uma coisa eterna, eterna, um poema incrível. Quando você termina de ouvir, você quer de novo, você quer entender de novo. Né? É uma história, né? Maravilhosa. O Pablo já passou, ou em algum momento antes, passava pela sua cabeça fazer cover de algum artista, assim? Não, ou te pegou de surpresa, nem ser músico. Nada disso? Não, eu era ator, eu sou ator, né? Sim. E eu sou ator, sou palhaço, e isso é natural, né? Sim. Aí eu fui me aperfeiçoando, fui fazendo cursos e participando de festivais com personagens. Só que aí, num momento, eu me vi obrigado a ser só o Ney. Era todos os dias, era toda hora, era de segunda, sexta. Aí tinha show quinta, sexta, sábado, e 2 shows no sábado. E foi um período muito rico, que assim, bacana, né? Que eu vivi aqui em BH. Que bacana. Com a banda Nem Secos. Nem Secos. Que é a banda que existe até hoje, né? Com trabalho autoral, né? E eu saí da banda em 2010. Ah, legal. Mas você continua com Continuo. Hoje eu tenho uma banda chamada Secos e Afinidades, que eu interpreto o Ney e outros cantores e intérpretes e compositores, né? Me dou o direito de fazer, como o Ney fez também vários, né? Sim. Então, só a semelhança sua com o Ney vai em todos os sentidos. Ele também começou num grupo de teatro, também com muita timidez, né? Isso. Quando disseram a ele que ele tinha que rebolar, ele achou aquilo contraditório pela personalidade, mas absorveu isso com uma naturalidade. Eu acho que para ele foi até mais natural do que para mim, você entendeu? Porque é muito difícil fazer aquele personagem assim de sedução, né? Você tem que estar o tempo todo pronto para seduzir, né? É exatamente isso. Além do Ney Matogrosso, você interpreta outros artistas? Sim, Caetano Veloso, Cazuza. Eu tenho uma adoração por Cazuza, né? Cartola. E eu gosto de música popular brasileira. Eu acho que assim, o meu trabalho é de memória da música popular brasileira, né? Só que o Ney acaba puxando porque as pessoas querem mais isso, né? É o personagem que mais chama, né? Pelos covers que você falou que interpreta, eu percebi que o bom gosto impera aí, né? Cazuza, Caetano. Não, você tá doido. É muito bom. É só nível A. Eu te pergunto o seguinte, é uma pergunta assim, normal, simples, mas eu gostaria de saber, dentro das músicas do Ney Matogrosso, dos Secos e Molhados, na verdade, né, que é o que nós estamos falando aqui, existe alguma que você tem mais dificuldade e outra que você gosta mais? Tipo assim, eu acho que a Rosa de Hiroshima é uma música dificílima de cantar, até pela letra. É muito emocionante, né? Uma música assim que se você não tiver muito concentrado, a reação da plateia pode destruir tudo, sabe? Porque ela mexe com algumas pessoas, né? Ela às vezes dá um recado tão forte que a pessoa começa a chorar na sua frente e se você for pela onda, você perde tudo. Ela é realmente muito difícil de fazer. Foi a primeira música que fui obrigado a cantar do Secos. Foi uma prova de fogo. Muito difícil, muito difícil. E a que te deixa mais confortável no palco, assim? Eu gosto muito de Primavera nos Dentes. Eu acho que é a música mais incrível, né, dos Secos e Molhados, tirando Sangue Latino, né? Mas acho que me deixa confortável é Primavera nos Dentes. Uma mensagem muito incrível, né, maravilhosa. E a letra, os instrumentos, o tempo da música, né? Fácil de cantar, né? Pois é. E você tem um disco autoral? Não tenho. A banda Nem Secos, eles resolveram em 2008, 2009, eles resolveram fazer um disco autoral e fizeram, né? E eu fui convidado para participar, eu era do grupo nesse período, só que eu não me adequei a nenhuma música daquele disco. Sim. E eu estava já para me retirar da banda e eu saí e não participei dessa gravação. E nunca fiz nada autoral, não.
Mas é uma vontade, assim, de buscar compositores e de fazer uma coisa nova, né? Eu tenho essa vontade. Fica a dica aí, viu, gente? É isso aí. Fica a dica aí. Ô Pablo, se eu te perguntar. E você sabe se o Ney Matogrosso já viu algum trabalho seu? Não sei. O que acontece? Eu tenho uma amiga, por exemplo, Heloísa, que toda vez que eu postava alguma coisa, ela ia lá e marcava o Ney Matogrosso nas redes sociais. Aí eu falei assim, amor, dá um tempinho só pra gente, porque ele não responde. E ele deve estar cansado disso, e eu também já estou cansado disso. Mas eu não sei, mas eu sei que eu sigo ele nas redes sociais, eu gosto demais do trabalho dele, eu vejo cada foto, todos os dias eu fico ali seguindo o trabalho dele, eu comento, mas eu também não busco nada, além de ser fã dele, né? Eu sou fã mesmo. E não busco nada, não espero nada, assim. Mas eu não sei se ele já viu, alguém já deve ter falado com ele. Mas deve ser tantas bandas e tanta gente interpretando o Ney pelo Brasil que eu acho que ele deve ficar até cansado. Você já imaginou você estar apresentando Ney Matogrosso, de repente você olha assim e está lá. Nossa, isso seria assim, eu acho que até uma tragédia. Porque eu não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa. Subir no palco e falei, vamos cantar? Não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa, sabe? Eu acho que seria uma tragédia, mas um sonho, né? Mas, Pablo, você falou a respeito das pessoas que fazem o Ney. Eu tive oportunidade, eu vejo muito pouco televisão, mas eu estava com alguém que estava assistindo e um rapaz foi interpretar o Ney num programa de televisão que apresenta é a filha do Silvio Santos. Creio que seja no sábado. Uhum. Acho que é no sábado. E ele interpretou o Ney. O cara é bom, né? Mas sabe o que acontece? Você não consegue fazer o sincronismo do Ney com aquele artista que está se apresentando. Que foi quando eu te vi, eu te conheci hoje, quando eu te vi, você já vê o Ney aí. Ele não conseguiu isso. Então eu acredito que tenham outros também, mas possivelmente muito bons ou melhores, eu não sei. Mas você, eu creio que, pelo que eu vi do teu vídeo e tudo mais, você tem assim uma grande chance de ser o melhor intérprete dele, viu? Nossa, muito obrigado. Assim, eu fico muito constrangido de ouvir isso, porque eu sei da excelência que o Ney né, na voz, em tudo que ele faz, né, e a gente tenta fazer um pouquinho só para trazer a memória dessa história, né. Eu falo que eu sou cover dos Secos e Molhados, né, isso, e não do Ney Matogrosso, assim, na carreira dele que continuou, né? Eu faço aquele trabalho de pesquisa mesmo, lá naquele período, né? Com figurino, com a maquiagem. Aí eu acho que fica muito parecido e que eu consigo chegar perto, assim, para poder mostrar para a plateia o que foi ali naquele meio período. Ô Pablo, eu devo estar errado ou certo, não sei, é uma suposição minha. Mas pelas entrevistas que eu vejo com o Ney Matogrosso, ele colocou uma pedra em cima dos Secos e Molhados, sabe? Isso. É uma passagem na vida dele que ele curtiu, que ele viveu, que vivenciou, mas assim, acho que o final foi tão ruim, sabe? Que ele prefere não fazer muitos comentários. Então, por isso, talvez, que ele não faça um comentário da sua performance como personagem do Secos e Molhados. Pode ser. Eu acredito que seja por causa disso. Você e talvez outros mais, né? Porque talvez tivesse sido uma coisa muito boa, talvez ele entraria em contato, enfim, uma nota de agradecimento. Eu acho que é constrangedor para ele, porque quantas pessoas fazem esse trabalho, né, de cover do Ney Matogrosso, né? E seguem ele, que são seguidores dele, são apaixonados por ele, então ele teria que comentar todo mundo. Eu entendo e respeito o carinho dele, eu acho que ele é incrível. Eu tenho uma outra opinião, eu acho que ele é tão simples, tão modesto, que ele se rende às homenagens, mas ele não gosta de manifestá-las, porque ele é muito na dele, muito tranquilo, muito humilde, nunca foi... Ele tem luz própria, então não precisou de bancar estrela. Isso, realmente é incrível. Eu já tive vontade várias vezes de não fazer mais o personagem, sabe? E agora com essa pandemia, né? E eu não pisava no palco de Belo Horizonte desde antes da pandemia. E ontem eu pisei no Cantinho no Ar, aqui em BH. E... eu vejo assim, na hora que eu falo, eu não quero mais fazer isso, eu parei, eu vou guardar esse personagem, né, guardar os figurinos, e aí acontece alguém e fala, não, eu quero você aqui fazendo aquilo de novo.
Gente, eu já estava pensando em outra coisa, sabe? Mas Que legal. Não, aí não, vem de novo. não tem jeito, meu amigo. Aí vem de novo. Você, realmente, o seu trabalho é muito bacana. Quanto tempo leva para você se maquiar, se fantasiar, apresentar o Ney Matogrosso? Então, o figurino eu mesmo faço. Eu gosto de ter essa coisa, essa identidade, né? Com figurino, de buscar a linha para fazer a franja, fazer a roupa, escolher as coisas, né? E eu mesmo faço. A maquiagem também eu mesmo faço. Eu sou cabeleireiro e maquiador antes de ser ator, né? Então eu já tinha essa facilidade. Aí são 17 anos maquiando de Ney Matogrosso. Então é rapidíssimo, assim. Ontem eu entrei no banheiro lá do Cantinho A, acho que eu gastei uns 20 minutos mais ou menos para me maquiar e para vestir. Bom, Bacana. agora a gente vai ver um pouquinho do trabalho do Pablo, Oh, meu né? Deus. Porque aí a gente vai colocar um vídeo com ele cantando as músicas dos Secos e Molhados, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tomara. E a gente volta no segundo bloco para bater um papo com o Pablo, contar mais um pouquinho dessa trajetória dele e para a gente curtir também, né? Claro, E relembrar Secos e Molhados, ok? Vamos lá. Aqui no programa Geração 70. Pablo Cardoso. Obrigado. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Se eu não entender, não vou responder. Então eu escuto. Eu só vou falar na hora de falar. Então eu escuto. De volta com o programa Geração 70, hoje apresentando Pablo o nosso Cardoso. grande artista, Pablo Cardoso. Bacana demais. Obrigado. Não é? Eu assim, vendo os vídeos, é uma confirmação do que ele é mesmo, né? Exatamente. E eu queria lhe perguntar uma coisa, Pablo. Você já apresentou em outros palcos fora do circuito mineiro? Então, eu consegui chegar a São Paulo com algumas apresentações. Eu fiz aquele programa Cover Nation uma vez com o Marcos Mion, né? Eram duas bandas cover trabalhando lá os tópicos do programa dele, né? E depois
Eu fiz também o programa do Ratinho. Ah, que legal. Eu bacana. fiz um programa lá na segunda-feira, aquele programa dos 5.000, ou 1.000 ou 5.000, não sei o nome direito. E eu fiz também... não, São Paulo foi só esses 2 shows mesmo. Ah, legal. Isso. Legal. A grande parte da sua carreira foi em Belo Horizonte. Não, no interior de Minas, né? Nós fizemos vários projetos na Trilha da Cultura, com a Belgo Mineira, eu fiz várias cidades. Outros projetos também da Lei de Incentivo, eu fiz também várias cidades. Eu tive o prazer de fazer a Mostra de Cinema em 2008 e 2009 com o espetáculo Tropical em Transe, né? Que a gente trabalhou outros temas, né? Com o grupo Nem Secos. E viajamos muito pelo interior de Minas, mas as muralhas de Minas seguram a gente ainda. Com certeza. Tá certo. No caso, as montanhas de Minas, né? Ô, Pablo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é a seguinte. Um dos grandes suportes do grupo Secos e Molhados, que não aparecia, era a banda que os acompanhava. Ela realmente era bem dinâmica, muito boa, com músicos excelentes. Tinha até um músico do Beach Boys na época que participava, que é inclusive o que faz o baixo do Sangue Latino. E não apareciam, né? Não apareciam. Acho que Zé Rodrigues era um deles, né? Não Zé Rodrigues. tenho certeza, mas Zé Rodrigues. que era uma banda sensacional, disso eu sei. E no seu caso, quando vocês começaram, já tinha banda ou vocês foram montando-a ao longo do tempo? Então, eu tive o prazer de começar com o Gustavo Maia, que hoje ele usa o nome artístico de Maia, né? Ele é musicista incrível e já era nesse período, mas depois ele estudou, ele fez vários cursos incríveis, ele é um gentleman de pessoa, maravilhoso. O Gustavo, ele já conhecia o Bercy de Lima, que é daqui de Belo Horizonte, um cara fantástico, e eu tive o prazer de tocar com o Bercy e com outros músicos incríveis. Passou pela banda Nem Secos vários artistas assim como Marconi Carvalho, que é fantástico, vários amigos que marcaram presença. O Nem Secos hoje está com o Carlos Linhares, ele é baixista, um excelente baixista, então ele continua na direção do grupo. Eu tive o prazer de tocar com muita gente bacana. Hoje os músicos são de Coronel Fabriciano e de Patinga, né? Que é a minha banda Secos e Afinidades é de lá. Mas eu continuo com o Marconi Carvalho, que ele foi para lá antes, né? E tem o Gui Lopes, são figuras fantásticas. O Rick Kings, que trabalha blues muito bem. E graças a Deus a gente tem um povo maravilhoso, músicos incríveis lá. O que eu acho interessante nisso tudo, desses músicos, principalmente quando você canta, aliás, as músicas dos Secos e Molhados, é a perfeição das notas idênticas do que foi gravado na época, Sim, sabe? do original, né? Original, perfeito. É o contrabaixo que vai numa hora certa, é aquela flauta maravilhosa que comanda praticamente a maioria das músicas, né? Então são músicos fantásticos. Isso engrandece muito a sua performance e o show em si, né? Porque a gente escuta e lembra com perfeição da banda da até então, né? Pois é, os músicos, eles fazem arranjos, que trabalham comigo, fazem arranjos para o nosso trabalho. Mas é muito difícil você mudar alguma coisa nos Secos e Molhados, você descaracteriza, né? Isso. Eu acho muito difícil tocar Secos e Molhados sem flauta, por exemplo. Acho que é difícil demais. Eu faço. Sem flauta é possível. Eu faço, assim, porque hoje em dia a gente tem que se adequar a tudo, né? Faço violão e voz, guitarra e voz, mas a flauta faz uma falta. Você imagina a Rosa de Hiroshima sem a flauta? Não, é muito difícil. É impossível de você escutar. Muito difícil. A flauta ali, ela tem... assim assado e outras coisas. Com Secos e Molhados acontece isso, que você fala assim, não dá para ficar sem a flauta, aí depois fala assim, não, mas também não dá para ficar sem o baixo, aí depois não dá para ficar sem teclados. Uma coisa vai pedindo a outra, fala assim, a banda tem que ser completa, não tem jeito, né? E é interessante, eu acho que nos últimos 15 anos, possivelmente isso, existiu uma valorização do músico brasileiro. Mas veja bem, numa possibilidade de 100, nós saímos do 2 e chegamos aí no 15, 16, ainda tem muito para ser prestigiado. O músico brasileiro
né, de todos os locais, que não tem o prestígio que músicos lá de fora têm nos seus países, devidos países. Que eu acho que falta isso, valorizar o músico. Então, quando você fala o que você está dizendo, é uma forma de reverenciar o músico também, aquele que fica atrás, aquele que faz o fundo, né, que está trabalhando lá no quintal, na cozinha, e trazendo todo aquele tempero para a sua interpretação ou de outros, né? Eu acho que a cada dia o músico brasileiro, né, já reconhecidamente, a música brasileira é uma das melhores músicas do mundo, né? Isso não tem jeito mesmo. Eu acho que o que está acontecendo agora é que o artista está precisando de entender que a gente não pode ficar só no lado artístico, pensando na criação e na execução ali da sua arte. Você tem que também se produzir, você tem que se adequar, você tem que estudar sobre a tecnologia visual, virtual, todas as coisas. Você tem que participar de tudo da produção da sua arte, que a música precisa disso para execução hoje, né? Então a gente tem que se readequar. Eu acho que é isso. Agora, se eu quiser ir a Fabriciano assistir a banda, como é que eu faço? Tem apresentação? Tem um local que você se apresenta? Assim, lá em Coronel Fabriciano a gente tem apresentado num circuito lá de música na catedral, sabe? São 2 bares que resolveu se unir e colocar um palco do lado de fora, que legal. né? Que é o Dinos Bar, que é uma casa de rock, e o outro que é da Renata Bar, que é o Office Beer. Há muito tempo que ela mudou para o Office Beer, e os 2 fazem esse palco lá. Eu fiz o primeiro show lá após a pandemia, e hoje tem todos os finais de semana. A gente tem apresentado lá nesse pedaço. Agora, o Fabriciano não parou, né, com essa pandemia, né? E os bares e as casas lá estão funcionando normalmente. Bacana. E ninguém ficou doente. Eu não posso falar porque eu nem acompanho. Eu não tenho televisão em casa e prefiro ficar mais... Eu estou morando lá em Coronel Fabriciano, num lugar que é um paraíso, né? No meio da natureza, então assim eu fico mais guardadinho lá, eu não estou nem adquirindo muita informação. Isso aí. A única coisa que você escuta é os passarinhos cantando. E secos e molhados. E secos e molhados, eu ia falar, secos e molhados. Tem que estudar, meu filho, tem que estudar. Tem que estudar, senão não consegue fazer, não. Não, com certeza. Agora, me fala uma coisa aqui. Me conta alguma curiosidade, alguma coisa diferente que aconteceu no seu show relativo ao público que estava lá. Assim, as pessoas... Alguém te confundiu com o próprio Ney Matogrosso? Não, isso direto acontece, assim, né? E principalmente assédio das mulheres, né? Acontece muito. Eu tinha um bar aqui, não sei se existe ainda em Belo Horizonte, acho que sim, Estúdio Bar, no centro ali, e... Eu saí para trocar de figurino, quando eu entrei no camarim, tinha uma moça lá dentro, ela trancou a porta. Mas foi muito difícil voltar para o palco, sabe? Mas tranquilo. Eu acho que isso acontece o tempo inteiro, né? E uma outra coisa muito diferente, que eu fui abrir o show do Ventania, lá no Clube do Galo, né? Lá em cima, no Clube do Reinaldo, né? Em cima, lá perto dos 6 Pistas. E o show era para pessoas um grupo de pessoas, de motoqueiros, né? E eles não gostaram, porque eu fui abrir, eles não gostaram da minha performance, de rebolando lá, aquela coisa toda. Começaram a gritar algumas coisas e tentar atrapalhar o show. E o Ventania foi lá, parou o show e falou: olha, quem não gostar desse trabalho aqui pode ir embora agora, não precisa ficar para assistir o meu show. E ficou lá no palco e aí eu consegui fazer o trabalho. Eu acho que foi um aprendizado assim, muito grande para mim. Prova de fogo. Para mim, sabe? E de depois fazer e de cantar junto com ele. Ele me mostrou ser uma grande figura. É a música mais pedida pelo público? É o Vira, não tem jeito. A gente canta, às vezes, 2 vezes no show. Quando termina, a pessoa pergunta de novo: por que você não cantou aquela música do Gato Preto? Cantei. Não, você não cantou. Do Gato Preto, não. Você cantou não, não é o Vira, é o Gato Preto, né? Eu falei: meu Deus, mas eu tenho certeza que foram 2 vezes. Muito bem. Tá certo. Ô, Pablo, a gente quer muito agradecer a sua presença aqui. Bacana você ter vindo. Obrigado por ter aceito o convite, né? Muito obrigado. Agora, eu queria o telefone de contato para as pessoas entrarem, para quem quer fazer um show, né? Te contratar para fazer shows. O telefone é 031-8729-5673.
né? E nas redes sociais procura a gente Pablo Cardoso Secos, ou então Secos e Afinidades. Bacana. Né? E as pessoas podem te contratar para você fazer shows, né? E eu faço até na cozinha da pessoa. Se tiver uma carninha, uma cervejinha, melhor ainda. Carninha é bom. Carninha é bom. Bom demais. É, porque tem uma turma que, por exemplo, que algumas pessoas que gostam de fazer uma festa particular, um aniversário Claro, especial, claro. né? Convidar o Pablo para poder fazer. Estou disponível, viu? Pois é, bacana isso. Bacana. Bom, então é isso. Valeu, muito obrigado. Obrigado a vocês. Mas você continua com a gente aqui, nós vamos ter um terceiro bloco. E esse terceiro bloco nós vamos falar dos secos e molhados. Mas eu vou Afinal- só escutar, tá? Tá bom. Eu quero aprender. É porque ele não sabe muito dos secos Sabe molhados. não, sabe Não, muito pouco, gente, eu quero ouvir, tá? Então a gente vai falar um pouco dos secos e molhados, para as pessoas reviver esse momento legal dessa época, né? E, bom, de qualquer antes disso, a gente vai ouvir mais uma performance Bacana. do Pablo, né? Beleza. Mas ele cantando um pouco mais para você, Pablo Cardoso, cantando um pouco mais para você. A gente volta e a gente vai bater um papinho falando dos secos e molhados, ok? Programa Geração 70, não é isso, Eduardo? É isso aí. Solta o som. Como no teatro ou em bomba.
com o programa Geração 70. Hoje um programa especial, falando de secos e molhados. Já conversamos com o Pablo, né? E agora vamos falar do grupo Secos e Molhados em si, né? Que uma banda que deixou sua marca na música popular brasileira e que a gente vai destrinchar um pouquinho da sua história por agora. É isso daí. Eu tenho um testemunho de quando eu escuto a primeira vez a música Sangue Latino, eu fiquei na rádio procurando sintonizar de novo para saber quem que era a cantora. Porque naquela época, é bom que se explique, em 73 não existia uma mídia tão forte como que existe hoje. Claro. Né? E eles estavam lançando o disco. Acontece que eu escutei Secos e Molhados e fui procurar e comprei o livro, saiu quentinho, lá na loja do P. O disco? O disco. Comprei o disco, saiu quentinho aquele disco e tal, e aí que eu vim descobrir que era o Ney Matogrosso, e aí fiquei mais fã ainda. Foi aquele LP com as cabeças na bandeja? Exatamente. O primeiro LP deles. Isso. Aquele LP, mais de 1 milhão de discos vendidos, eles têm troféu de platina por aquele disco. Na época eles venderam mais que Roberto Carlos, meu amigo. Na primeira Só para você ter uma ideia do que foi medido em vendas na época. Não, ele foi o primeiro conjunto brasileiro a lotar o Maracanãzinho, que era uma coisa inédita. E lutando contra um regime que estava muito sério, né? Para o estilo do grupo. Eu acho que o Secos e Molhados foi um grupo revolucionário, corajoso, Ney Matogrosso mostrando a arte no palco e a ditadura querendo não deixar que isso acontecesse. Inclusive, a banda foi a primeira banda a se apresentar com maquiagem tampando o rosto, né? Assim, uma maquiagem toda uma performance bonita, toda um preto no branco, e não mostrava o rosto da pessoa, a feição dela, né? Vou contar um negócio para vocês que eu li recentemente, tá? O Kiss foi através dos Secos e Molhados, com essa apresentação do rosto tampado, que o Kiss se apresentou com aquela figura, né, que ninguém sabia quem era, eles, na verdade, até o dia que eles se revelaram. E foi justamente com Secos e Molhados. Pouca gente sabe disso. Que bacana. Eu lembro que na época, foi até todo mundo falou assim, que o Ney Matogrosso tinha se espelhado no Kiss para poder fazer aquelas maquiagens. Ao contrário. Ao contrário. E tem uma outra coisa. Você falou um período de repressão, um período em que as pessoas não podiam se manifestar livremente. O que acontece com os Secos e Molhados? Ele desperta nas pessoas aquilo que estava guardado de forma tão explícita que te provoca também a ser alegre, a ser comunicativo, a aceitar a inovação, né? E isso foi uma contagem, foi tão grande que na primeira semana eles venderam 1.500 discos. Assim que saiu, eles venderam 1.500 discos. Para a época, era uma coisa grandiosa, porque só quem fazia isso, vender numa semana 2.000 discos, 1.500, era o Roberto Carlos, o Caetano Veloso, um Chico Buarque, e eles já entraram de sola. Mas eu acho que a grande contribuição deles foi num período em que se havia uma limitação das manifestações culturais, artísticas, políticas, etc. Né? Tudo isso se canaliza para o show dos Secos e Molhados, e eles então trazem novamente a liberdade de criar, de agir, e eles mudam com a música, com a presença de palco, com a personalidade deles todos, de uma forma que contagia o Brasil. Naquele momento, tornou-se um marco essa mudança de interpretação musical no Brasil. Além disso, de comportamento também, né? E principalmente com músicas autorais, né? Do João Ricardo, que... Filho do João Apolinário. Filho do João Apolinário. O João Ricardo, que fazia parte da banda, que era, inclusive, o criador da banda, né? As músicas deles são sensacionais, e pegou poesias também. Sim, né? a Rosa de Hiroshima. É uma delas, né? De Vinícius de Moraes. 1946. Se você pegar essa poesia, a Rosa de Hiroshima, ela diz sobre antes de soltar a bomba, o momento da bomba e depois da bomba. Se você acompanhar seus versos, é uma coisa profunda demais da conta, tá? E musicada pelo Gerson Corrado. Na verdade, querendo só mostrar aqui um pouquinho dos Secos Molhados, começou em 1900, para você que não conhece, para você que é novo assim, igual quase o Pablo, né? Uma banda que nasceu em 1973, né? O sucesso foi em 73. Esse 74 ela estourou realmente aqui no Brasil.
formada por João Ricardo, Gerson Conrado e o Neizito, que depois Virou Ney Mato Grosso. E começou a fazer shows, estourou. Existe uma curiosidade, eu li em algum lugar, que é o seguinte, nem muito o produtor e nem muito a banda tinha aquela 100% de confiança neles não, porque era uma coisa nova para a época demais. Então a banda recebia em cachê, preferia receber em cachê em vez de dividir os lucros dos shows. E a gravadora também não tinha 100% de confiança no começo, tanto é que ela fez poucos discos do primeiro álbum, ela fez poucos. E a coisa estourou de uma forma que ela começou a derreter os discos de dupla caipira da época que não vendia, para poder fazer outros álbuns de Secos e Molhados, porque estava na crise do petróleo, o petróleo era a matéria-prima para os discos. Né? Aí falou, nós não acreditamos, mas eles realmente são bons demais. Tiveram essa parte boa, mas também tiveram os percalços junto à ditadura, polícia em shows de Secos e Molhados, atrapalhando em algumas. Então isso é um pouco da história dessa banda, que você que não conhece, procure saber e procure as músicas dessa banda, porque vai ser uma coisa diferente na sua discografia, com toda certeza. Não é? Eu não sei por que o nome, talvez o Pablo possa nos explicar, pois é, porque eu já conhecia essa expressão, porque os portugueses que vieram para o Rio de Janeiro montaram os armazéns, que nós chamamos aqui de armazéns, lá chamavam-se de Secos e Molhados. É isso. Isso mesmo. Se não me engano, foi o João Ricardo que viu uma placa numa das cidadezinhas que eles foram, estava lá, Secos e Molhados. Aliás, o João Ricardo é português. Ele é português. Mas, e por vir uma placa de Secos e Molhados, ele achou sensacional o nome que sugeria tudo. E o nome inovador, assim, e contrário àquele rio que vinha correndo até então, eles vieram de contramão. Pois né? Fizeram uma onda, uma pororoca. Um nome muito democrático, porque ele abrange Secos e Molhados, abrange toda. Todas as pessoas. E a banda, inclusive, o Ney falou que ela surgiu um ano antes. Eles ficaram um ano fazendo toda preparo, né, e tal. Ele era muito exigente em questão da musicalidade e tal. Enfim, para dar o que deu. Então fica assim, graças a Deus que deu certo, né? Porque assim, a gente curtiu muito, pena que a banda durou apenas 2 anos, né? É muito ruim isso, mas assim, foi um problema deles, inclusive parece uma discórdia em questão de finanças, de valores, Mas bandas boas às vezes duram um pouco. Beatles é um exemplo disso, né? Duraram pouquíssimo, estão aí até hoje, né? E Secos e Molhados é outra pérola e da nossa música popular brasileira, diga-se de passagem. A banda acabou, mas a música deles continua aí. Eu vi o Ney falando uma coisa muito importante sobre os Secos e Molhados, que eles não repetiam o mesmo arranjo e nem o mesmo figurino, nada repetia no palco. A cada dia era uma coisa diferente. Isso era inusitado, né? As pessoas iam para poder assistir aquela mesma coisa e para ouvir a mesma coisa. É só a gente pegar o disco deles, que é a gravação original do Maracanãzinho, né? Que é 30 minutos de gravação que tem. Você vê que tem 3 músicas que é incidental. Que foi criada ali no momento, entendeu? E enormes, músicas de 9 minutos, assim, entendeu? Para abrir Rosa de Hiroshima, muda o arranjo. E para mim foi até difícil fazer memória da música, né? Fazer o cover, né? Eu chamo de memória da música popular brasileira. Foi até difícil fazer, porque como que eu vou fazer uma coisa que a cada show era diferente, né? Mas aí eu foquei na coisa do disco, repeti aquilo que o primeiro disco e o segundo disco, que é incrível também, né? Eu acho até mais profundo do que o primeiro. Eu tenho os dois. O segundo é incrível, as músicas todas, né? Sim, muito. As músicas são maravilhosas. Por falar nisso, vamos escutar as músicas do Secos e Molhados? Gostaria. Vamos lá? Vamos ver a performance do Sangue Latino, do Vira, enfim. Vira não, o Gato. O gato preto. Se vocês não passarem o Gato Preto. Se não souber falar, não fala. Gato Preto. O Gato Preto, tá certo. Aqui no programa Geração 70. Vamos escutar o Gato Preto, então. Real, né?
azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda, a festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Bailam corujas e pirilambus entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda, a festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Bailam corujas e pirilambus entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda, a festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda, a festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Bailam corujas e pirilambus entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda, a festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Bailam corujas e pirilambus entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda, a festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus olhos.
minha alma cativa. Rompi tratados, traí os lutos, quebrei a lança, lancei o espaço. Um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inesadas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Geração 70 em ritmo de Secos e Molhados, em ritmo de Pablo. Hoje, uma delícia de programa. Pablo Cardoso nos deu aqui, fora do ar, ele nos deu aqui dicas maravilhosas, contou fatos interessantíssimos, foi muito gostoso. E aqui mesmo, e nós nos deliciamos, e nos deliciamos mais ainda com a música dos Secos e Molhados, com as histórias. Espero que isso chegue até vocês, né, Edu? Opa, com toda certeza, porque a ideia, inclusive, era essa. Resgatar, a ideia do programa, resgatar as melhores músicas, as melhores bandas e trazer até você que viveu e você, principalmente você que não viveu e vai passar a conhecer essas músicas de qualidade, que hoje eu vou falar a verdade, na minha opinião, nós estamos carentes demais desse tipo de música, desse tipo de banda, desse tipo de sensibilidade dos artistas que tinham nessa época, né? Eu acho até que nós não temos essa dificuldade, nós temos dificuldade que sejam divulgadas bandas com essa qualidade, porque elas estão por aí, né? Mas estão sem espaço, né? Tudo, mas sem espaço, né? É verdade. E uma das coisas é o programa Geração 70, que está trazendo o Pablo aqui, que é um artista maravilhoso, divulgando o trabalho dele, para que esse trabalho seja conhecido no Brasil inteiro, né? Isso. E que possa crescer cada vez mais e que ele possa, assim, mostrar esse trabalho para todos nós, entendeu? Por muitos e muitos tempos ainda, viu? Porque a gente acha
esse trabalho que você faz maravilhoso, viu, Pablo? Você dá de parabéns. Eu fico muito feliz de estar aqui porque eu trabalho a memória da música popular brasileira. E o programa de vocês é a mesma coisa, né? Isso é muito bacana. Claro que vocês trabalham também a música internacional, e isso é muito gostoso, né? Muito importante. Eu falo que o Secos e Molhados, ele traz um pouquinho das bandas do mundo inteiro nos 2 discos deles, né? Você vê que tem uma mistura de todas as tendências, de todas as figuras ali, né? Bacana. Isso mesmo. Pois né? é. Eu tenho certeza que você vai chegar até João Pessoa, na Paraíba, na pessoa de uma pessoa que eu adoro, Márcia, um beijo bem grande. Ó, tomara. E ela é apaixonada com o Ney, o conheceu. Eu tenho certeza que ela vai curtir muito a tua presença aqui. Obrigado. É viu? isso. Bom, Geração 70 é o seu final. Né? isso. A gente quer agradecer a todos, e principalmente ao Pablo que está Isso aqui, aí, né, que veio nos fazer uma visita, né, e contar um pouco da história. Pablo, valeu, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Volte sempre, viu? Volte quando quiser. Vai ser muito bom ter Só você chamar. aqui. Só chamar. Isso mesmo. Então tá bom. Nós vamos terminando porque ele vai vestir agora, vai dar um show pra gente. Tá? Um abraço, moçada. Tudo de bom, gente. Um abraço. abraço. Tudo de bom. Aquele abraço.